Gente, vamos lá, vamos começar com o conteúdo, né? Vamos começar com o conteúdo aí. Vou projetar aqui o ponto que que eu comecei já a tirar a mão na última aula, ou seja, que eu não comecei a aprofundar, e foi o ponto que a gente começou a falar de polias e roldanas, né? A parte matemática eu fui mais superficial. Hoje eu quero voltar e a gente aprofundar um pouco nas equações, entender os cálculos, etc. Bom, eu só peguei essa foto aqui do finalzinho da última aula, né, do final assim, que a gente estava falando sobre ponte rolante, os componentes que compõem a ponte rolante. Então aqui eu tenho um guincho ou um trolley, né? Tá aqui o trolley. A gente observa que tem um tambor, onde o cabo de aço é enrolado. Observa que aqui eu tenho duas polias já. Esse é o motivo de eu estar trazendo essa foto de novo. Tem duas polias aqui em cima. Ok? Bom, então observa o seguinte. Nessa tem um redutor, um motor elétrico, etc. Nessa foto aqui, eu vou precisar de ver se eu acho uma foto mais atual, mas eu tenho um motor elétrico, acoplado à traseira do motor elétrico aqui eu tenho o freio, né? Vai provocar a frenagem de todo o sistema de elevação de carga. Acoplamento, aqui é um freio auxiliar, magnetorque, né? Um freio eletromagnético. E aqui eu tenho um redutor, né? Com engrenagens aqui para reduzir a velocidade e, consequentemente, ganhar torque. E aqui eu tenho um tambor, né? O tambor, então, ele faz parte do sistema cadernal. E a gente pode observar que esse sistema cadernal, ele enrola para dois lados. Então, veja bem, eu tenho o cabo de aço enrolando para cá, quando ele está recolhendo, e enrolando para cá, quando ele está recolhendo daqui. Ó. Então, nesse caso, a gente vai até entender isso para frente, que é chamado de sistema cadernal em série. Tá? Bom, mas o foco que eu quero dar hoje é o seguinte. Está aqui o Moitão, o Gustavo estava até falando do Moitão, né? Lá na empresa dele, lá, que é da Ponte Rolante. Aqui. Beleza, aqui é o ponto que eu gostaria da gente poder aprofundar um pouco mais. Né? Que aqui, na última aula, eu falei muito de conceito, mas agora a gente precisa entender mais de cálculo. Bom, aqui é o seguinte, olha. Sistemas de roldanas e polias, né, eu vou usar as polias com o objetivo de multiplicar força, de ganhar força. A gente viu na última aula que a polia fixa, ela tem um único propósito de mudar a direção da força. Então eu tenho um peso, esse peso está pendurado na polia, né, eu passei o cabo aqui, ó, o cabo amarrado no peso, passa na polia, então quando eu puxar o cabo para baixo, a carga sobe. Então pronto, né, é muito óbvio isso. Ok? Então a polia móvel, né, a polia fixa, ela só muda a direção da força. A polia móvel, com ela eu tenho ganho de força. Né? Então eu passo a ter multiplicação de força. E por que disso? É simples, né? Essa carga, essa força-peso pendurada num cabo, vai tracionar o cabo. E essa tração no cabo, né, se eu fizer a somatória das forças verticais igual a zero, eu vou ter aqui, olha, a tração nesse cabo mais a tração nesse cabo igual essa tração aqui. Ó. Então, nesse caso, né, eu vou dizer que a tração vai ser igual a tração nesses dois cabos, né, dividido por 2. Ou seja, eu vou fazer metade da força aqui, olha, para elevar essa carga, né, metade do peso. Então, observe o seguinte, eu tenho uma carga de 50 kg pendurada, 100 kg pendurada na rodana, eu vou precisar de fazer 50 kg de força para cima para elevar a carga. Mas como nada é de graça, né? Se eu estou ganhando força, eu estou perdendo em alguma coisa. Aqui a gente perde em velocidade ou deslocamento. Eu vou puxar esse cabo uma distância x para baixo, né? Uma distância y, vamos falar assim, para baixo, e a carga vai subir y sobre 2 aqui. Então, da mesma forma que eu estou multiplicando as forças, eu estou dividindo o deslocamento da carga. Ou seja, essa carga ela passa a ter uma velocidade de deslocamento menor do que a velocidade do cabo. Então, esse é o princípio. Desculpa.
Esse é o princípio desse tipo de talha, que é chamado de talha simples. Ou seja, eu tenho uma polia fixa e uma polia móvel, tá bom? Bom, além da talha simples, existe a talha exponencial, né? Então, veja bem. Se eu pegar este exemplo aqui, olha, dessa figura, eu tenho a carga pendurada aqui, numa polia. Essa polia, ela está amarrada lá em cima. Deixa eu admitir algum colega que entrou aqui na sala. Então, essa polia, eu tenho uma extremidade do cabo presa na viga e a outra extremidade dela está presa ao eixo da outra polia. E assim por diante. Então, aqui eu tenho um cabo que passa nessa polia, presa à viga e presa ao centro da outra, ao eixo da outra polia e vai por aí afora. Quando eu puxar esse cabo para baixo, eu vou precisar de fazer menos força, né? Mas a questão é que essa quantidade de força ela vai se comportar de uma maneira um pouco diferente. Então, veja bem. Olha só. Aqui, olha, eu tenho... eu falei o seguinte, aqui a gente tem a carga aqui. Aqui que representa a tração naquele cabo ali. Ó. Então, veja bem. Aqui eu tenho tração sobre 2. Opa. Vou colocar assim, ó, tração dividido por 2, né? E aqui também, ó, tração dividido por 2. Só que agora, eu vou pegar essa tração aqui dividido por 2 e vou dividir por 2 de novo. Então, quando eu faço tração dividido por 2, aqui vai ser tração dividido por 4. E aqui vai ser tração dividido por 4. Né? Aí eu vou pegar essa tração aqui, ó, dividido por 4, e vou dividir por 2 de novo. Então, aqui eu vou ter tração dividido por 8. E aqui também eu vou ter tração dividido por 8. Ok, gente? Então, tá aqui, ó. Essa força que eu vou fazer aqui, ó, vai ser igual, então, a minha carga dividido por 8. Mas por que 8? Eu estou sempre dividindo por 2, né? 2, 2, 2. A força aqui, ó, vai ser igual a carga dividido por 2 elevado a N. O que vai ser N? N é a quantidade de polias móveis que nós temos. Isso é chamado de talha exponencial. Então, eu tenho 3 polias móveis. Então, 1, 2, 3, né? 2 elevado a 3 dá 8. Por isso que a gente dividiu por 8 ali. Então, a talha exponencial já foi muito utilizada. Hoje ela é menos utilizada, porque é um sistema mecânico mais rudimentar, mas ainda é utilizada em algumas aplicações, tá? Aí, de novo, né? Pô, ganhei muito em força, mas eu estou perdendo onde? Você está perdendo em velocidade. Da mesma forma que você ganha força exponencial, a gente vai perder velocidade de forma exponencial também. Tá? E mais para frente nós vamos entender um pouco mais sobre velocidade, tá bom? Ok, gente. Aqui a gente tem um sistema cadernal, né? O sistema cadernal ele tem algumas configurações diferentes. Se a gente observar esse sistema cadernal em linha, eu tenho 2 polias fixas e 2 polias móveis. A carga está acoplada nesse jogo de 2 polias móveis aqui. Ó. Eu tenho um cabo fixo aqui, ele vai passar na polia, passa na polia móvel fixa, depois passa na outra móvel e volta. Né? Então, aqui na verdade, eu tenho um sistema, uma talha simples, sistema cadernal de talha simples, com 2 polias fixas e 2 polias móveis. Eu poderia redesenhar esse sistema desse jeito aqui, ó. Na verdade é o mesmo sistema, tá vendo? Eu tenho a viga, o cabo está fixo na viga, ele passa na primeira polia móvel, passa na primeira polia fixa, segunda polia móvel e segunda polia fixa. Essa última, as 2 polias fixas têm a função exclusivamente de mudar o sentido da força, né? Aqui eu tenho um sistema do tipo moitão, né, que é muito utilizado em ponte rolante, indústria. Mas é o mesmo esquema. A gente pode ver, ó, o cabo está fixo lá em cima, no trolley, primeira polia móvel, polia fixa, móvel fixa, e aqui eu tenho a carga, a força que eu vou fazer para elevar a carga. Então, ainda eu continuo tendo 2 polias móveis. Bom, e para a gente... Oi? Igual eu comentei lá do meu serviço que eu estava reparando no moitão, ela é igual esse exemplo aí agora que você mostrou agora. Só que no lugar de em cima ter essa segunda, é isso mesmo, de ter essa segunda polia fixa aqui, aí aqui já é o motor de enrolamento, já, entendeu? É o tambor. Já é o tambor do motor aí. A única coisa que muda é isso, mas
Eu tava reparando o fio onde que ele ia, onde que ia subir, é isso aqui mesmo. Bom, olha só. Nesse caso aqui, Gustavo, ó, esse cabo, ele vai para o tambor, tá? Então, daqui ele vai para o tambor de enrolamento. Mas eu posso ter um sistema mais simples que, talvez com uma rodando ou uma polia só embaixo, ele passa na polia móvel e daqui já vai para o tambor. Eu estou reduzindo a força pela metade. Ah, entendi. Pontes, rolantes e talhas de menor capacidade, às vezes você tem uma polia móvel só. Né? Depois eu vou ver se a gente volta na foto lá atrás. Eu acho que tem um moitão de uma polia móvel no moitão. Ah, não, beleza. Beleza? Então, gente, numa talha simples igual a essa, olha só, primeiro, quando que eu uso uma talha simples e quando que eu uso uma talha exponencial? A talha exponencial, ela tem uma grande desvantagem, que é o deslocamento. Né? Eu vou puxar esse cabo aqui, 8 metros para baixo, eu vou recolher 8 metros desse cabo e essa carga vai subir 1 metro. Dessa forma. Então, a aplicação industrial da talha exponencial, ela fica mais limitada devido ao deslocamento, realmente, que ele é muito limitado. Né? Mas imagina uma situação prática que é o seguinte, por exemplo, eu tenho um carrinho, alguém chega com um motor em cima do carrinho, aí você precisa de tirar o carrinho de cima, o motor de cima do carrinho e pôr na bancada. Então, eu vou erguer o motor aqui, né? Tiro o carrinho e levo em cima da bancada e coloco lá. Então, eu vou erguer aqui, talvez, sei lá, 50 centímetros, né? A uma distância curta, assim, é bem interessante. Mas, tirando isso, a principal desvantagem é deslocamento, né? O deslocamento da carga é curto. E se eu falo deslocamento curto, consequentemente também a velocidade de deslocamento é baixa, né? Ô Marcos Túlio. Oi. Uma pergunta. Eu nunca vi uma talha dessa aí. Todos os elementos são fixos? A única polia fixa é essa daqui, Juliano. As outras são todas polias móveis, todas elas sobem. Então, quando eu puxar esse cabo aqui, ó, essa polia sobe um pouco, essa sobe um pouco menos e essa sobe um pouco menos. Mas todas as polias vão subir. Essa é a questão. Mas elas são amparadas por quê? Pelo quê? Elas são amparadas pelo quê? Para ela evitar sair fora do cabeamento? Cara, esse é muito complexo isso daqui. Eu já passei... porque eu tô falando porque tem quase 20 anos de profissão, nunca vi isso aí na minha vida. Cara, indústria eu nunca vi. Eu vou ser sincero com você, nunca vi isso na indústria. Em fins de laboratório, fins didáticos, eu já montei. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês, talvez vocês vão perceber, eu vou até fazer o seguinte, quer ver? A intenção de mostrar isso hoje, eu estou preparando para mostrar na próxima aula. Vocês estão vendo a minha imagem aí, a minha câmera? Sim. Tenta, talvez se der, não sei se aqui vai ter jeito, no Teams, de dar um duplo clique e colocar a tela cheia com a minha imagem, com a minha imagem aparecendo, será que tem jeito? Tem, é só colocar, ajustar. Fixar, okay. No caso. Clica com o botão direito para fixar. Ok, tá bom. Então segue a dica do Juliano aí, gente, olha só. Esse aqui é um sisteminha que eu montei, né, para a gente demonstrar polias e rodanas, sistemas cadernais. Então tem um sistema de polia, de peso. Então eu já montei sistema, a polia exponencial aqui, cara, e é um trabalhão danado, ela tem que ficar tensionado o cabo para ele não fugir da polia. Tem que ter uma paciência de Jó para poder fazer, né? Mas olha só, já aproveitando, né, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, até pela distância, na próxima aula que eu ia colocar, vocês estão conseguindo ver aqui? Né? Tá dando para ver? Então veja bem, olha só, esse sistema aqui, ó, que eu montei, a gente pode observar o seguinte, ó, aqui eu tenho uma polia fixa aqui em cima, uma polia móvel, tá bom? Esse peso aqui, ó, ele tem 3 discos de latão. Então tá aqui o disco de latão. Esse peso aqui tem 3 discos de latão. Esse outro do lado direito aqui, ó, esse outro moitãozinho do lado direito, ele tem um disco que é metade do peso desse. Ó. Então, pelas dimensões, dá para ver que ele é metade. Ó. Né? Então, tá aqui, ó, os 2 discos.
né, olhando a espessura, os dois, é justamente um é metade do outro. Observa que do lado esquerdo aqui, ó, eu tenho o dobro do peso do lado direito. E eles se equilibram, né? Aqui é lógico que tem a função do atrito, mas o atrito aqui é bem pequeno e eu estou usando um barbante que a rigidez dele é baixinha, mas observa que o sistema está em equilíbrio. Então, se eu colocar um pezinho desse aqui, ó, do lado de cá, que ainda é menor do que aqui, ó, eu vou desequilibrar. Observa, pronto, desceu. Então, agora, com menos força aqui, ó, eu estou conseguindo levar a outra carga lá. Tá? Então, eu tenho um sistema aqui, né, que é um sistema, uma talha simples de 2 polias, né, e a gente, próxima aula, eu quero fazer mais alguns experimentos, que eu estou dando uma incrementada nesse sisteminha, né, para mostrar para vocês. Estou montando aqui, ó, final de semana, minha diversão é trabalhar de ajustador mecânico, então montei uma viga de carga, igual a gente viu na aula, com 2 polias, um com 3 polias. E eu quero demonstrar para vocês ali o sistema cadernal com 3 polias fixas, 2 móveis, 2 móveis, 2 fixas. É toda a teoria que a gente vai ver hoje, eu quero demonstrar na próxima aula. Então, Juliano, realmente, assim, a sua observação é justamente essa. A talha exponencial hoje, na indústria, cara, é quase zero de aplicação, sabe? Quase zero. Onde que ela foi muito utilizada, né? Teve uma época que ela era muito utilizada, início do século XX, 1920, por aí, onde que os sistemas eram rudimentares, né, o motor elétrico ali era mais complicado, então quando você precisava de fazer elevação de carga, né, a elevação de carga era dessa forma aí, ó, né, o ser humano, né, o homem que puxava a carga era desse jeito, mas hoje em dia, realmente, de fato, assim, a talha exponencial, ela não tem aplicação, ok? Eu consegui entender. Foi bacana esse seu exemplo aí, ou seja, essas polias, no caso, né, as giratórias, as soltas, elas têm um diâmetro muito maior e elas têm a proporção de segurar o cabo o suficiente para ela não rodar. É isso que eu queria saber. É isso mesmo, é isso aí. Mas é chato de montar isso aqui, quando a gente vai para o laboratório, para poder demonstrar. Oi? Tá com tempo, hein? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, cara. Mas eu precisava de fazer isso. Né? E foi divertido. Agora, você ver, você conseguiu, com o seu exemplo, tirar minha dúvida. E isso é importante. Quando eu terminar de incrementar aqui, vamos ver se na próxima aula já dá para a gente fazer uns experimentos aqui nesse sisteminha aqui. Né? Mas passei o final de semana, foi até sábado passado, né? Tinha uns perfilados de alumínio aqui em casa, eu fui limando, cortando, furando, foi até divertido, lembrei meus tempos de mecânico. Como você ia fazer nada mesmo? Show mesmo. Oi, gente? Alguém perguntou aí? Não, ficou show mesmo seu negócio aí, ó. Depois eu vou colocar lá no laboratório, lá na faculdade, lá. Hein, como você faz? Você não tá fazendo nada mesmo? Você nada pra fazer? Como é que é, Juliano? Como você fala pra nós? Final de semana você não tem nada que fazer, então nada pra fazer, tá à toa mesmo, né? Tá à toa mesmo, ué? Tá certo. Pois é, agora você devolveu, né? Deu o troco. Aí, tá vendo? Não, mas ficou bacana. Eu mesmo não sabia. Depois que você mostrou essa polia, realmente deu para entender. Eu não entendia como que ficava a fixação. Realmente não existe fixação, né? É o próprio peso com o dimensionamento certinho. É o peso próprio dela, exatamente. É bacana. Bom, vamos lá, gente. Vamos seguir, então. Eu vou compartilhar a tela aqui de novo com vocês. Então, a gente estava falando sobre o sistema, a talha exponencial, tá bom? E depois eu comecei falando do sistema cadernal. Esse é o sistema que é mais utilizado, né? A força teórica, e eu vou chamar de teórica pelo seguinte, é do jeito que vocês estudaram isso lá na física, né? A força teórica é isso aqui, ó. A força é igual a carga vezes 2... Desculpa, carga dividido por 2 vezes N, onde que N é o número de polias móveis. Na prática, é um pouco diferente disso, é um pouco menor, porque eu tenho que levar em consideração 2 aspectos. Um que são os atritos, então eu tenho que levar em consideração atrito, eu tenho que levar em consideração também a rigidez do cabo, né?
Não existe cabo 100% flexível. Então, isso tem que ser levado em conta. E isso acaba interferindo, né? Então, a força real de um sistema cadernal ela é menor do que a força teórica. A gente vai ver, talvez hoje ainda, sobre o rendimento do sistema cadernal. O rendimento é justamente isso. Eu vou pegar a força teórica, a força real, e dividir pela força teórica. Eu vou achar um número menor do que 1, eu multiplico pelo 100, eu sei qual que é o percentual de rendimento dele, tá bom? Então, gente, já que a gente está falando, né, sobre isso, essa é a força teórica do jeito que a gente estuda na física. Então, mas aí eu acabei de falar, na última aula eu falei um pouco sobre a rigidez, né? E o que é a rigidez do órgão flexível, né? Do cabo, do componente flexível? É justamente que a gente estava falando que todo componente, todo cabo, ele não é 100% flexível. Então, quando eu mostrei isso na última aula, né? Eu tenho aqui uma roldana, uma polia, eu coloco o cabo sobre a polia, se a polia estiver parada, ele não consegue abraçar completamente a polia. E é óbvio que quanto menor o diâmetro da polia, né, maior vai ser essa distância aqui, que é chamado de rigidez, né? Então, nós temos o seguinte, essa distância entre a tangente da polia, né, da roldana, até a face interior do cabo, é chamada de rigidez, né? Então, olha só, analisando esse desenho, até alguém me corrigiu na última aula, que ficou errado, o ρ aqui é raio, não é diâmetro, eu representei como diâmetro, mas é raio. Então, aqui é o raio do eixo da polia, e aqui é o raio da polia, tá bom? Então, eu tenho os dois raios, eu tenho aqui a rigidez, o diâmetro do cabo, a força motora e a força resistente. Nos sistemas de freio, o nosso objetivo é aplicar a força resistente, né, para poder frear um componente mecânico. No meu sistema de cadernal, o meu objetivo é aplicar força motriz ou força motora, para poder provocar o recolhimento do cabo e, consequentemente, a movimentação da carga. Bom, então, tá aí. Se eu aplico força motriz, a força motora, o tambor vai começar a girar e, consequentemente, muda um pouco a configuração aqui. Ó. O que muda é o seguinte, o lado direito aqui, ó, o cabo ele tende a acoplar mais na polia, tá? E aqui ele tende a se afastar um pouco mais. Essa rigidez ε1 é diferente da rigidez ε, mas é pouca diferença, a gente acaba considerando as duas iguais. Então, esse deslocamento aqui, olha, quando o cabo está sendo recolhido, né, a gente consegue calcular. E esse deslocamento, essa rigidez do cabo, interfere na força total do sistema cadernal. Bom, gente, então, uma vez que a gente considera essas duas forças iguais, a gente tem as duas rigidez iguais, né, epsilon e epsilon do outro lado aqui, ó, a gente consegue determinar o seu valor. E esse valor, ele é determinado através de um ensaio empírico, ou seja, teve alguém que já colocou isso no laboratório, já mediu, já fez um monte de ensaio, e tá tudo certo. Gente, tem um vizinho novo aqui que ele tem 2 cachorros grandes e tá latindo pra caramba. Se chegar um ponto de atrapalhar a aula, vocês me falam que eu mudo de lugar aqui, viu? Eu arrumo outro local pra gente continuar a aula. Bom, então veja bem, foi montada uma tabela, né, através de experimentos, né, de métodos empíricos, e essa tabela diz o seguinte para nós. Se o cabo que eu estiver utilizando for corda nova, a rigidez é dada por essa fórmula, que é 0,03 a 0,05 vezes d elevado ao quadrado mais d sobre 2. Ah, mas qual o valor que eu uso entre 0,3 e 0,05? Né? Se você não tem, pega o meio, né? 0,04 aqui, pode ir no meio do caminho. Corda usada, 0,07 a 0,09 vezes d ao quadrado sobre d sobre 2. D é o diâmetro do cabo, da corda. E se for cabo de aço, o cabo de aço é 0,12 vezes d elevado ao quadrado mais d sobre 2. Então, dessa forma, eu consigo determinar a rigidez. Mas para que eu quero determinar a rigidez? Gente, a rigidez
é para o objetivo de que, se eu tenho a rigidez e sei de quanto que é o atrito, consequentemente, eu consigo agora calcular a força real do meu sistema cadernal, né? Então, para eu ter a força real, eu preciso de ter rigidez e preciso de ter coeficiente de atrito, tá bom? Então, olha lá, vamos continuar. Rigidez a gente já viu como que é. O coeficiente de atrito eu quero mostrar daqui a pouco para vocês, como que a gente acha o coeficiente de atrito, tá bom? Bom, é o seguinte, aqui é uma dedução de fórmula, eu não quero entrar na dedução, mas eu quero mostrar para vocês como é que a gente chega na relação entre força motora e força resistente. Essa relação é o seguinte, se eu fizer a somatória dos momentos em relação ao centro da roldana igual a zero, nós temos que a força motora que está sendo aplicada aqui, ó, vezes a distância dessa força até o centro do eixo, né, vai ser igual. E qual que é essa distância daqui até aqui? Ó? Vai ser o raio menos a rigidez. Então, força motora, que multiplica raio menos a rigidez, que é a distância daqui até aqui, assim, ó, vai ser igual a força resistente, que multiplica raio, que é a distância daqui para cá, mais essa distância aqui, que é a rigidez. Ok. E o que é esse MF? Esse MF é o momento de frenagem que é provocado pelo atrito no mancal do eixo. Então, se existe um atrito que ele é decorrente do deslocamento, desculpa, do rolamento, né, ou da revolução do eixo, esse atrito ele tende a frear a roldana, né, e ele gera, então, um momento de frenagem. Então, se eu somo esse momento de força, mais esse momento de força, mais esse, né, tudo isso vai ter que dar zero, tá? Que é a somatória dos momentos igual a zero. Sendo assim, trabalhando nessas equações, a gente chega a uma equação que é o seguinte, ó, força motora é igual a uma constante K que multiplica a força resistente. E agora a gente precisa entender o que é essa constante K, né? A constante K, ela representa, né, ela traz a somatória de todas as forças resistentes. Aí quando eu falo de força resistente, é resistência devido ao atrito desse mancal aqui, ó, e a resistência devido à rigidez do cabo, tá bom? Então, aí nós temos duas situações possíveis. Se o mancal for com folga, um exemplo que eu posso citar em termos práticos esse mancal, a polia não tem rolamento, ela é embuchada. Então, eu tenho o eixo de aço, por exemplo, né, que é o munhão da polia, ou o eixo da polia, ele é de aço, e aqui por fora eu tenho uma bucha de latão, ou uma bucha de cobre, por exemplo. Então, a tendência é que exista uma folga, e esse eixo, ao invés dele girar, ele vai pivotar dentro do furo do mancal. O que é pivotar? Esse ponto de contato aqui, ele vai subindo. Aí o eixo ele gira em torno do próprio centro, do próprio eixo, mas ele também gira dentro da polia, estabelecendo contato com a superfície interna do mancal, da bucha. Então isso é chamado de mancal com folga, tá bom? Se o mancal, então, for com folga, a constante K é igual a R. O que é o R? O R é o raio da polia ou da roldana, mais a rigidez do cabo, mais o coeficiente de atrito vezes ρ, que é o raio desse eixo aqui, ó, né? O raio do munhão, do eixo da polia, tá bom? Bom, e se suponhamos que eu estou usando uma roldana, que é a maioria dos casos, né? Roldana com rolamento, tá? Então, veja bem. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. A minha caixinha aqui de gambiarra. Essa polia que eu mostrei para vocês aqui, ó, ela é uma polia didática, né? E ela é uma polia, ela é embuchada. Ela não tem rolamento, então aqui mostra o embuchamento da polia. Aqui eu tenho, né, uma polia com rolamento, né? Foi usinada, né? Usinar uma polia para montar nesse sisteminha, ela ficou bastante pesada, mas aqui eu tenho um rolamento, né? Então, esse daqui, ó, essa é uma polia ou um mancal sem folga. Aqui eu tenho um mancal com folga, né? Esse mancal com folga dá até para perceber a folga do eixo aqui, ó, justamente pelo fato de não ter rolamento.
Então, veja bem. Aqui eu tenho, para o mancal sem folga, que a constante K vai ser igual ao raio da roldana, mais a rigidez do cabo, mais 1,27 vezes o coeficiente de atrito, vezes o raio do munhão, o raio do eixo. Aqui tem, então, o coeficiente de atrito do mancal. Beleza. Então, dessa forma, a gente acha o valor de K, né? E observa o seguinte, olha, gente, para a gente entender o raciocínio daqui para frente. A força motora é igual a K vezes a força resistente. O K é a constante que vai compensar a rigidez do cabo, mais o atrito do mancal da polia, ok? Então, continuando o raciocínio, vamos analisar os nossos sistemas cadernais. Por exemplo, vamos levar em consideração um esqueminha que é esse daqui, ó. Aqui eu tenho, né, imagina que eu tenho uma viga, né, por exemplo. Aqui eu tenho uma talha com 3 polias fixas aqui, ó, e 2 polias móveis. Então, eu tenho um cadernal que ele tem um número maior de polias fixas. Então, imagina aqui, ó, nesse cabo, eu tenho a força F1, aqui eu tenho a força F2, cada cabo eu vou representar por uma força. De menos o cabo que sai para retirada de força aqui, tá bom? E aqui eu tenho a carga K. Se eu fizer a somatória das forças em Y igual a zero, ou seja, a somatória das forças verticais igual a zero, nós vamos ter o seguinte, que K tem que ser igual à força de reação de todos os cabos. K vai ser igual, Q vai ser igual a F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5. Mas vamos analisar F2 e F1, ok? Olha só, gente, vamos voltar nessa equação aqui, ó. Vendo que força motriz é igual a K vezes FR, não é? Então, se eu voltar aqui, olha, F2 é a força motriz ou a força motora, e F1 vai ser a minha força resistente, né? Considerando essa polia aqui, ó. Então, F2 vai ser igual a K vezes o valor de F1. Quando eu analiso agora essa polia, o F3 passa a ser a força motora, e o F2 vai ser a força resistente. Então, F3 vai ser igual a K vezes F2. Mas F2 é K e F1. Então, se eu substituir essa equação aqui, ó, que representa F2, pela incógnita F2 aqui, eu vou ter K vezes K da K elevado ao quadrado, que multiplica F1. E vou assim por diante, ó. Então, analisando agora essa última polia, vamos dar uma pulada aqui, ó, né? F4 e F5. Analisando F4 e F5, eu tenho que F5 é a força motora e F4 é a força resistente. Então, F5 vai ser igual a K vezes F4. Né? Eu venho substituindo uma na outra, né? Porque para colocar tudo em função de F1, ó, então, nós vamos ter que F2 igual a K vezes F1, F3 igual a K2 vezes F1, F4 é igual a K3 e vai, ó, K elevado a 4, K elevado a 5, tudo é vezes F1. Se eu pegar essa última equação aqui, ó, e quiser saber o valor de F1 em função de F, tá aqui, ó. Ou seja, se eu tenho o valor de F e tenho o valor de F1, tá bom? A relação, então, vai ser essa. F1 vai ser igual a F sobre K elevado a 5. Bom, mas para que a gente fez isso? Olha só. Se a gente fez que a somatória das forças verticais igual a zero, e tem aqui as equações, F1, F2, as forças, né, F3, F4, F5, e substituir F1, F2 até F5 por cada uma dessas equações que a gente achou de K, nós vamos chegar à conclusão que a força, a carga Q vai ser igual a F1, mais KF1, mais K2F1, mais K3F1, mais K4F1, né? K elevado a 4. Posso colocar o F1 em evidência, fica aqui a relação dos Ks, tá bom? Aí eu vou remanejar a equação aqui, ó, porque eu quero calcular a força. Então, força vai ser igual a minha carga, vezes K elevado a 5, dividido pelo parênteses de 1 mais K elevado a 1, mais K elevado a 2, até K elevado a 4. Por quê? Porque eu tenho 2 polias fixas, 2 polias móveis e 3 fixas para esse sistema cadernal. Eu posso ter uma equação para esse sistema que é F igual a carga vezes K elevado a N, no nosso caso aqui, ó, o que é N? O número total de roldanas, de polias, 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui, ó.
dividido pela somatória de 0 até n menos 1 de K, elevado a n, faltou um elevado a n aqui. Ok? Bom, eu só quero mostrar um negócio para vocês. Olha só, essa equação aqui nós vamos deixar de prontidão, tá? E se eu tiver o inverso agora, eu tenho um número maior de polias móveis. Então eu tenho mais polia móvel do que polia fixa. Agora inverte o raciocínio. Inverte pelo seguinte, se eu fizer o mesmo cálculo, a única coisa que muda é que aqui embaixo agora eu não tenho n elevado a menos 1, é só elevado a n. Sendo que n é o número total de Roldanas. Então, olha só, aqui está Q, F igual a Q vezes K elevado a 7, dividido por 1, mais para até K elevado a 7. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Roldanas, ou 7 polias. Então, por isso que eu tenho aqui, ó, K elevado a N, somatória de 0 até N, de K elevado a N. Então, é a mesma situação. Eu ainda posso ter uma terceira situação, que é mais simples, onde eu tenho um número maior de polias fixas, um número igual de polias fixas e polias móveis. Aqui fica mais simples, e quando a gente chega na equação, né, a gente vai observar que essa equação é igual à equação anterior. Gente, ou seja, a gente pode resumir todos os casos possíveis em 2 casos, ok? Eu posso ter uma situação onde que a minha força de saída, ela atua direto numa polia móvel. É esse caso aqui, ó. Eu posso ter situação onde ela atua, esse caso aqui também, onde ela atua numa polia fixa, tá? A minha força de saída, ela pode estar numa polia fixa, né? Então, observa aqui, ó, esse caso. A minha força de saída, meu cabo de saída, eu estou tirando o cabo na polia fixa. Então, tem 2 situações. Ou a minha força ela está sendo retirada numa polia fixa ou numa polia móvel. Sendo assim, eu consigo colocar tudo isso num pacotão e generalizar em 2 casos possíveis, que a gente vai ver agora. O que é essa generalização? Se a força F de saída ela atua numa polia fixa, numa Roldana fixa, nós vamos calcular a força desse jeito aqui. A força vai ser igual a parêntese K menos 1, dividido por K elevado a N menos 1, que multiplica K elevado a N vezes a carga. Ok? Se a força atua numa Roldana móvel, né? Então a polia é móvel, aí a força de saída vai ser igual a K menos 1 dividido por K elevado a N mais 1, menos 1, vezes K elevado a N vezes Q, onde N representa o número de Roldanas fixas. Desculpa, o número total de Roldanas. Então, nós vamos generalizar os 3 casos que eu passei para vocês, analisando sobre essa ótica, tá bom? A minha força, eu estou tirando essa força numa Roldana fixa ou numa Roldana móvel. Se for Roldana fixa, nós vamos aplicar essa equação. Se for Roldana móvel, nós vamos aplicar essa equação aqui, ó. Então, aqui a gente passa a entender a diferença entre a física e a engenharia. Lá na física não se leva em consideração a rigidez do cabo nem o atrito. Aqui nós estamos levando. E ele está entrando aqui nessa constante K, nesse coeficiente K. Tá bom? Ok, gente. Então, olha só. Já sabemos como que a gente vai calcular a força do sistema cadernal. Tá? Mas existem outros parâmetros que são importantes. Né? Um deles é a velocidade do cabo. Né? A velocidade de recolhimento do cabo. Marcos, vamos imaginar o seguinte... Oi, pode falar. Uma dúvida. Esse K, ele é fornecido, essa rigidez é fornecida? A gente vai ter que calcular usando a tabelinha. Ah, tá. Não fala assim, fala aquela tabela. Vamos colocar aqui em campo, né? Vamos colocar em loco. Uhum. Você pega e vai comprar um cabo e tal, porque aqui, beleza, é igual a gente fala, né? Tudo na sala de aula é muito bonitinho. Ok. Agora eu falo em loco. Você vai pegar e vai comprar um cabo de acordo com a bitola e tal. O fornecedor, ele te dá esse coeficiente, ou você já tem que saber? Não, a gente calcula, olha só, Guilherme. O K, a gente calcula por essa fórmula. E nessa fórmula, a gente tem basicamente, assim, ó, o que é referente ao cabo? A parcela que é do cabo é a rigidez, que está aqui. Isso. Aí como que eu determino a rigidez? A rigidez, existe uma generalização dela também, que é essa tabelinha aqui, ó.
Então, a rigidez de um cabo de aço é dada por essa forma, 0,12 vezes D elevado ao quadrado mais D sobre 2 do cabo de aço. Pois, é isso aí que é a questão. Aí, talvez eu não expressei bem, isso aí ela pode ser generalizada para todos, porque é de fabricante para fabricante, né? Igual a gente sabe. Pode ser de generalizada. Qualidade de um fabricante, de acordo com o outro, tem fabricante melhor, tem fabricante pior. Okay. Aí, se leva em consideração essa aí, para todos... Mas assim, aí eu quero reforçar, Juliano, que isso daqui é uma equação empírica. Isso, ou seja, eu notei você falando nisso. Ela tem uma margem de erro, entendeu? Uhum. Então, faz diferença, com certeza, se a gente considerar um fabricante para outro, um tipo de cabo para outro, né? O tipo de alma do cabo, se o cabo ele é feito com arame pré-formado ou não, mas... Sim, com certeza. A diferença, para fins aqui nossos, né, a gente vai relevar essa diferença. Ela é desprezível para nós, entendeu? Mas você está certo porque, de fato, faz diferença, sim. Eu só questionei porque, tipo assim, como a gente fala muito, você dá muito exemplo de campo, né? Falei assim, vou perguntar em campo como que a gente utiliza isso. Por quê? Para cálculos, beleza, igual você falou. Você calcula lá, quando você vai pôr na mão do dono, o dono vai fazer uma análise de valores. Isso. Mas esse cabo é muito mais barato do que esse, por que tá tão caro, né? Você pegar então, assim, até conservação. Perfeito. E conservação de cabo também. Cabo de aço tem que lubrificar, né? Muita gente acha que... Sempre. Né? Pois é, tem gente que opera ponte rolante, talha, e nunca pensa, cara, eu não sabia que precisava de lubrificar cabo de aço, você tem que lubrificar. Então, um cabo de aço lubrificado tem uma rigidez diferente de um cabo de aço que não está lubrificado, está seco. E gasto demais também dá problema, né? Sim. No bolso do patrão, porque fica caindo pro chão jogando dinheiro fora. Sobra, né? Mas a pergunta era só essa mesmo, obrigado, viu? Nada, Juliano. Mas foi muito pertinente. Vamos lá. Então, sobre velocidade, gente, assim, quando a gente vai projetar, fazer cálculo sobre sistemas de elevação de carga, você precisa de ter, a gente precisa de calcular a velocidade que a carga vai ser acionada. Ou então isso é um dado, é um parâmetro de projeto, né? E às vezes pode falar assim, a carga ela precisa subir uma velocidade de 1,3 metros por segundo. Por quê? Aí com essa velocidade eu vou dimensionar a rotação do motor elétrico, fator de redução do redutor, diâmetro do tambor, tudo isso ali para trás a gente vai calculando. E qual que é a relação que existe entre velocidade? A relação é o seguinte, olha só. Pela lei da conservação de energia, a gente sabe que a energia, ela não se perde, né? Ela só é transformada, ela se conserva. Ou seja, a energia no momento inicial, ela tem que ser igual à energia no momento final. Ou a energia de entrada tem que ser igual à energia de saída. E nós vamos chamar de energia por trabalho. O trabalho que essa carga vai exercer vai ser igual ao trabalho que o cabo vai exercer. No fim das contas, o trabalho é o mesmo. Trabalho é força vezes distância, né? Então tá aqui, ó, trabalho igual a força vezes distância. O trabalho inicial é igual ao trabalho final. Então veja bem, se eu pegar, qual que é o trabalho inicial? Vai ser a minha carga, o meu peso, vezes o tanto, né, a distância que ela vai deslocar aqui verticalmente. Exemplo, eu desloquei essa carga de 1 tonelada, de 1.000 quilos, né? Então 1.000 quilos, vamos arredondar aí, dá 10.000 newtons. Então eu peguei essa carga de 10.000 newtons e subi 1 metro com ela. Então eu tenho 10.000 newtons vezes 1 metro, eu vou ter um trabalho de 10.000 joules, tá? De trabalho realizado. Mas o fato é o seguinte, quando eu pegar essa carga vezes esse deslocamento aqui, ó, essa carga vezes esse deslocamento, tem que ser igual a força que eu estou puxando aqui, ó, vezes o deslocamento aqui em cima. Eu chamei aqui embaixo o deslocamento de Hzinho e aqui em cima de Hzão. Então eu tenho a distância entre A e B é o Hzinho, a distância entre A' e B' é o Hzão. Ou seja, como esse trabalho realizado aqui embaixo tem que ser igual ao trabalho realizado aqui em cima, eu vou fazer aqui
o peso da carga vezes o deslocamento dela vai ser igual à força que eu estou puxando o cabo lá em cima, vezes a distância que eu puxei o cabo. Só que aqui eu tinha que ter colocado o H maiúsculo, né? Então, deixa eu fazer o seguinte, né? Senão depois eu vou passar esse material errado para vocês. Aqui é o Hzão, e aqui também é o Hzão. Ok. Tá bem. Ótimo. Então, continuemos aí. Olha só, carga vezes Hzinho vai ser igual a força vezes Hzão, tá? Só que eu tenho o seguinte, que o Hzinho, né? Olha só, a gente tem uma relação que, primeiro que a carga, ela é igual a força vezes 2. De uma vez que é uma polia móvel, eu posso dizer que a força aqui é metade da carga, ou seja, a carga é o dobro da força. Então, se eu substituir essa relação aqui, vai ficar 2 vezes F vezes H, vai ser igual a F vezes o Hzão. Eu corto esse F com esse F, vai sobrar o seguinte, que 2Hzinho é igual a Hzão. Pronto. É aquela relação que eu estava falando com vocês. Né? Reduzir a força pela metade, mas eu vou perder metade da velocidade lá embaixo também. Então, olha só. O Hzinho vai ser o Hzão sobre 2, ou o Hzão é 2 vezes Hzinho. Como velocidade é distância sobre tempo, eu vou fazer que o Hzão sobre tempo vai ser igual a 2 vezes Hzinho sobre tempo. O Hzão sobre tempo é a velocidade de recolhimento do cabo, a velocidade que o cabo está subindo. E tem alguém querendo entrar na sala que já vou admitir. E o Hzinho sobre T é a velocidade que a carga está subindo. Então, a velocidade do cabo vai ser igual a 2 vezes a velocidade da carga. Ou seja, a velocidade da carga é a velocidade do cabo sobre 2. Essa é a conservação de energia que a gente tem falado, né? Porque, tudo bem, eu estou multiplicando força, mas eu tenho que perder por algum lugar. Ok? Isso é chamado de velocidade teórica. Né? Se a gente trazer para a prática, como é que fica, então, o sistema cadernal, né? Olha só, a velocidade de um sistema cadernal, então, a gente vai calcular desse jeito aqui, ó. Generalizando também, tá bom, gente? Se a força, quando eu falo generalizando, isso vale para um sistema cadernal que eu tenho maior número de rodanas fixas, maior número de rodanas móveis ou número iguais de rodanas fixas e móveis, tá? Então, nós temos que a força, se a força atua numa rodana fixa, a velocidade de acionamento do cabo vai ser igual a N vezes a velocidade da carga. Né? Ou seja, N representa o número total de rodanas. Ok? Se a força atua numa rodana móvel, eu tenho que a velocidade de acionamento do cabo, que nós estamos chamando de VF, F é por causa da força, né, que está aplicada no cabo, é igual a N mais 1, ou seja, eu vou somar 1 ao número de rodanas, vezes a velocidade da carga. E velocidade da carga é um parâmetro que é dado de projeto, né? A carga tem que se deslocar a uma velocidade máxima ou velocidade mínima de tantos metros por segundo. Então, daqui eu consigo calcular a velocidade de recolhimento do cabo. E para que eu quero calcular a velocidade de recolhimento do cabo? Simplesmente para poder calcular a rotação do motor, dimensionar o redutor mecânico, não redutor de velocidade, até achar diâmetro do cabo também, tá? E diâmetro das polias. Ok, gente? Bom, vamos fazer o seguinte. Olha só, eu estou preparando, revisando a lista de exercícios desse conteúdo, e eu vou mandar para vocês esse final de semana, mas hoje eu já quero resolver alguns desses exercícios, né? Vamos começar por esse daqui, olha só, porque assim, eu vou mandar para vocês a lista e já a resolução dos exercícios de hoje também, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar, só fazer, né, reforçar a revisão aí, olha, exercício número 1, ele fala que a gente tem um sistema que é o seguinte, né, sistemas cadernais.
Uma rocha de 240 quilos será levantada por meio de um cadernal composto por 4 roldanas, sendo 2 fixas e 2 móveis. Determine a força teórica que será feita por uma pessoa ao puxar a corda e elevar a rocha com velocidade constante. Desconsidera os atritos, pesos próprios e rigidez do cabo. Ou seja, é força teórica, a gente desconsidera tudo isso mesmo, né? Então, nós estamos falando o seguinte, gente, olha só. Eu tenho, né, um sistema de polias fixas e polias móveis, tá? Então, vamos considerar que aqui eu tenho uma viga. Aqui eu vou ter uma polia fixa, né? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Ok, eu tenho uma polia fixa de cá, outra polia fixa de cá, ó. Essa aqui ficou um pouco menor. Ok, e essas polias, então, elas estão fixas aqui, ó. Essa de cá e essa de cá. E eu tenho 2 polias móveis embaixo. Essas 2 polias móveis, né, elas vão estar conectadas aqui em cima, ó. De forma que eu tenho um cabo saindo daqui, entrando nessa polia. E ficou muito ruim esse desenho. Deixa eu corrigir isso aqui, ó. Aí aqui eu vou ter outra polia. Essa polia aqui é fixa. E aqui outra polia móvel. Então, eu tenho, por exemplo, o cabo entrando nessa polia móvel, ele está fixo aqui em cima, e aqui ele está preso na minha viga de carga, por exemplo. E aqui eu tenho a minha carga. Tá certo? E eu estou tirando a força aqui do cabo. Tá aí. Bom, olha só. Para a gente calcular a força teórica é igual a carga, esse exercício é muito simples, né? Dividido por 2 vezes o número de polias móveis. Então, a nossa força teórica vai ser igual ao peso da rocha, 240 kgf, dividido por 2, vezes o número de polias móveis. Como a gente tem 2, a gente tem 4 aqui, né? Então, 240 dividido por 4, nós vamos ter que a força que vai ser realizada por esse sistema, né, para a pessoa puxar a rocha, vai ser igual a 60 kgf. A gente pode deixar em kgf mesmo. Ô, Marcos. Oi. Esse peso aí não é multiplicado pela gravidade, não? Então, eu multiplico pela gravidade se eu quiser saber a força em newtons, né? Então, em newtons seria o seguinte, ó. Eu poderia ter aqui, a força vai ser igual... Então, ele poderia ser kgf, não teria? Poderia. KGF é uma unidade de medida de força muito utilizada na engenharia. Sei que você KGF teria que ser multiplicado pelo... Para ser em newtons, eu teria aqui, então, multiplicando 240 vezes 9,81, 2.354. ,4 newtons, ok? Então, aí eu teria, resolvendo em newtons, ó, esse valor de 2.354,4 dividido por 2 vezes 2, né? Dá 588,6 newtons. Ok? Então, assim, a gente pode levar em consideração as 2 unidades de medida. Se você for olhar o pessoal da física, eles não gostam de estabelecer força em kgf, eles preferem newton, porque é a unidade do Sistema Internacional de Medidas. Mas na engenharia, a gente tem os 2 casos, inclusive toneladas. Nós vamos trabalhar muito com toneladas aqui nessa matéria. Tranquilo, né, gente?
Vamos ver o exercício número 2 aqui. Ó, o exercício número 2, dúvidas? Exercício número 2, ele fala o seguinte: determine o número mínimo necessário de roldanas móveis para levantar um objeto de 100 kg, de modo que a força feita corresponda a apenas 2% do peso total do objeto. Considere o sistema cadernal ideal. Então, é bem tranquilo também, né? Esse daqui, na verdade, é o seguinte, ó. Nós vamos considerar que a carga, ela é igual a 100 kg. Vou calcular em quilos mesmo, tá? Não vou converter para kgf, não. Então, a força vai ser igual 2% de 100 kgf, né? A continha fica fácil aqui, ó. A gente sabe que a força vale 2 quilos. 2 kgf, ok? Bom, então é o seguinte, ó. Se carga... Se força é igual a carga dividido por 2 vezes N, né? Nós temos então que N vai ser igual a carga dividido por 2 vezes F. Então, o número de polias, N, vai ser igual a 100 kgf dividido por 2 vezes 2 kgf. A gente corta kgf com kgf, 100 dividido por 4, então N vai ser igual a 25 polias. Tá aí. Exercício número 2. Dúvida? Isso é tranquilo, né? Muito simples de fazer. Vamos seguindo aqui. Vamos fazer o número 3 aqui. Vamos ver o que ele fala, o número 3. Né? Ó, o número 3, ele fala que a gente tem uma talha construída para elevar um corpo de 900 newtons. Ele tem três... O primeiro exercício que você calculou lá, você coloca a quantidade de polia móvel? Polias móveis, é bem observado. Vamos colocar aqui, ó. Polias móveis. No caso, ok? O primeiro, né? Lá em cima. O número Esse 1. daqui? O número, ele me falou que são 2 polias fixas e 2 móveis. Tá bom? Mas no caso, no N, lá você colocaria das 2 móveis. E não das fixas, não entra em consideração. Não, esse N aqui é sempre polias móveis, número de polias móveis. A fixa, ela só serve para mudar a direção da força. Tá bom? Beleza, vamos lá, vamos continuar. O exercício número 3, ele fala então de uma talha construída para elevar um corpo de 900 newtons. Tem 3 polias móveis colocadas em sua configuração. Determine a força necessária aplicada nesse tempo para que o corpo de 900 newtons permaneça em equilíbrio. Então, esse exercício também é muito tranquilo, né? Quando a gente fala de 3 polias fixas e 3 móveis, então nós estamos falando o seguinte, que é um sisteminha. Eu gosto de fazer o desenho aqui para poder ajudar, isso vai ajudar a gente nas próximas, quando a gente for falar da rigidez, que é o seguinte, ó, vou ter aqui então uma polia móvel, fixa, desculpa. Então sai da polia móvel e da fixa, daqui da móvel para fixa também, né? Tá aqui, ó, conectado aqui em cima. Aqui eu vou ter outra polia móvel e aqui outra polia fixa. E por último aqui mais uma polia móvel. Todas as polias móveis estão conectadas à minha carga. Então eu posso até representar assim, ó. Aqui, ó. Aqui está a minha carga, né? E aqui a força de onde que eu vou tirar do meu sistema cadernal, né? Aqui está faltando conectar a outra ponta do cabo. Tá aí, ó. Ok? Bom, então nesse caso,
É bem simples, né? A gente vai dizer que a força vai ser igual a carga dividido por 2 vezes N. Então, vai ser igual 900 newtons dividido por 2 vezes 3, né? Então, nós temos que a força aqui, ó, vai ser igual a 900 newtons dividido por 6. Então, a força total aqui vai ser de 150 newtons. Aí, ó. Vamos lá, exercício número 4. Vamos ver se ele não está repetindo de novo, se eu vou pular e deixar para vocês. Bom, ele está falando o seguinte, olha, que o engenheiro usa uma máquina para levantar um corpo de peso igual a 64.000 newtons, capaz de fazer um esforço até 2.000 newtons. Para tanto, resolve utilizar uma associação de polias rodanas e fixas. Determine o número de rodanas móveis que deverá ser utilizado nessa configuração para que a máquina consiga levantar o corpo. Considere o sistema como ideal. Então, aqui também é tranquilo, né? Então, se a gente tem que... Ó, a gente fez um parecido agora há pouco. Se carga dividido por 2 vezes N, se isso daqui é igual à força, né, eu quero isolar o N, ó, né, então N vai ser igual a carga dividido por 2 vezes a força, né? Então, nós temos que N vai ser igual a 64.000 newtons dividido por 2 vezes o valor da força, que vale 2.000. Né? Então, dá 64.000 dividido por 4.000, já pode vir direto aqui, ó, N vai dar 64, 16, 32, 16 polias. Depois eu mando isso daí para vocês. Rodar um pouquinho aí. Não estou conseguindo enxergar o exercício, não. Gente, tem mais alguém que não está conseguindo enxergar o exercício? Está todo mundo conseguindo ver a tela aí? Por enquanto, não tá dando pra ver a tela tranquilo aqui, Marcos. Normal. Ô, Edivaldo, cara, você está no computador ou no celular? Onde você está acompanhando a aula? Oi? Celular, né? Talvez você tenha fixado a tela em outro usuário. O que está aparecendo aí na sua tela? Está aparecendo só o exercício número 2. Acho que a sua tela travou aí, hein? Aqui, ó. Porque eu já estou lá no 4 já. Tô vendo que tá parado. Tenta sair da sala e entrar de novo para ver. Deve ter travado a tela. Gente, vamos lá então, vamos arrematar esse exercício aqui para a gente já pular para uns mais práticos aí, tá? Marcos, a prova vai ser assim, não vai? Vai. Esse daqui, Juliano, esse aqui é as lagartixas, bicho, lagartixa. Não, cara. Aí, a tranquilidade. Prova é crocodilo. Não, pra gente pegar e formar tranquilo, entendeu? Entendi. Aqui, então, você pode passar todos os exemplos, as situações, entendeu? Entendi. Com certeza nós vamos aprender. Mas aí a prova poderia ser nesse nível aí, ó. Não, aqui, ó, esse daqui é só alongamento. Nós estamos só fazendo um alongamento, aquecimento aqui, ó. Daqui a pouco a gente começa a jogar. É igual eu falo, tava caindo o negócio já, ó. Ô, gente, olha, já que a gente nós vamos aquecer mais um pouquinho, então. Olha o exercício número 5. Ele está falando o seguinte, que deseja-se levantar um peso de 1.000 newtons, realizando uma força de, no máximo, 50 newtons. Qual o número mínimo de rodanas móveis necessários para montar essa talha exponencial? Aqui o negócio começa a mudar um pouco de figura pelo seguinte. Eu até peguei essa foto aqui, essa imagem lá do PowerPoint, ó, que eu mostrei para vocês. A força de uma talha exponencial é dada por essa formulazinha aqui, ó, essa equação. É igual a carga
dividido por 2 elevado a n, sendo n o valor que a gente precisa de calcular. Então, quando eu vou pegar aqui, ó, vou só trocar um pelo outro, né? Eu vou falar o seguinte, aqui, 2 elevado a n é igual a carga dividido pela força. Então, o que a gente precisa agora é de saber o valor de n, não é? Aqui a gente vai entrar no conceito de logaritmos, né? Logaritmo exponencial, porque agora, então, o que vira? De acordo com a definição de logaritmo, né? A gente tem que n vai ser igual a... eu acho que a gente podia até fazer o seguinte, antes de chegar no n, a gente pode até avançar um pouco aqui no cálculo. Vamos fazer o seguinte, que 2 elevado a n é igual... Que aí trabalhar com números fica mais fácil. Eu preciso realizar uma força de 1000 newtons, que é o valor da carga, realizando puxando através de uma força de 50 newtons. Então, eu vou cortar aqui, ó, esse com esse, dá 100 dividido por 5, 2 elevado a n é igual a 20, ok? 2 elevado a n é igual a 20. Então, tá bom. Quando eu venho lá para o conceito de logaritmos, a gente tem, então, que n vai ser igual a log vamos escrever assim, log de 20 na base 2, tá? Bom, a dificuldade quando a gente vem achar o log de 20 na base 2, que são raras calculadoras que dá para calcular, né? O log de 2, log de 20 na base qualquer. A minha calculadora, por exemplo, não tem, eu uso um HP e HP não tem, ela tem log de um número qualquer na base 10 e na base E, que é o LN, no logaritmo neperiano. Log na base 2, aí complica. Então, para resolver esse exercício, a gente precisa fazer uma álgebrazinha, que é o seguinte, olha só. Eu posso dizer que isso daqui, então, ó, que n vai ser igual a log de 5, vamos 2 vezes 10, que continua sendo 20, na base 2, ok? Olha só, isso daqui, então, vai ficar o seguinte, ó, olha, essa volta toda, gente, porque a gente não consegue calcular log de 2 de um número na base 2. Então, n vai ser igual, pelo conceito de logaritmo também, eu vou ter o seguinte, ó, log de 10 na base 2, mais o log de 2 na base 2. Só que log de 2 na base 2 é igual a 1. Então, isso vai ficar n igual a log de 10 na base 2 mais 1. Ok? Nós estamos fazendo um algebrismo danado aqui só para contornar esse problema de não conseguir calcular o valor de log de um número qualquer na base 2, na calculadora. Ó, beleza, já sei que log de 2 na base 2 vale 1, log de 10 na base 2, eu preciso desembolar isso agora. Agora fica um negócio interessante, porque é o seguinte, tem uma propriedade de logaritmos que fala o seguinte para mim, eu posso pegar log de 10 na base 2 e posso dizer que isso é igual a logaritmo de 10 na base 10, né? Então, observa que, vou até colocar num cantinho aqui assim, ó, é o seguinte, ó, log de 10 na base 10 é a mesma coisa de eu escrever log de 10, tá? Ou seja, se eu escrever sem a base, eu estou falando que é na base 10, né? Base decimal. Então, log de 10 na base 2 é igual a log de 10, ok? Dividido pelo log de 2. Isso daqui mais 1, que é esse 1 que a gente chegou aqui, ó. Bom, mas aí de novo, ó, o log de 10 na base 10 vale 1. Então, n vai ser igual a 1 dividido por log de 2 na base 10, né? Vai dar 0... Peraí. Deixa eu escrever assim. Log
de 2 na base 10 mais 1. Ou seja, N vai ser igual a 1 dividido por log de 2 na base 10. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. 0,301. Mais 1. Ok? Ou seja, gente, quanto que vai dar isso aqui para nós? Deixa eu apagar isso aqui, depois eu escrevo em outro lugar, ó, só para a gente ganhar espaço aqui. Ó, N, o resultado dessa conta aí vai dar 1 dividido por 0,301, dá 3,33 mais 1. Então, deu 4, na verdade é 32. 4,32 roldanas ou polias. Porém, a gente não dá para colocar 4,32 polias, né? Nós vamos ter que arredondar isso aqui para cima. Então, N vai ser igual a 5 roldanas, né? Porque ele pediu para calcular, quando ele fala no enunciado, que ele precisa realizar uma força de no máximo 50 newtons. Então, se ele colocar 4,32 roldanas num sistema no atalho exponencial, ele faria 50 newtons. Com 5 roldanas, ele vai fazer menos força do que 50 newtons. Dúvidas?